Já se perguntaram o porquê e o que leva muitas pessoas a idolatrar líderes, partidos e regimes genocidas? Olá pessoal, aqui é o Edu e hoje tentaremos responder parcialmente a seguinte pergunta. Podemos dizer sem sombra de dúvidas que as causas são diversas e que elas podem atuar em conjunto, ou seja, fraqueza intelectual, emocional, espiritual e também pode ser uma deficiência de ordem psicopatológica, onde a influência e o mal causado por indivíduos com algum tipo de desvio psicológico se espalha como um vírus em todas as camadas da sociedade, como bem demonstrou o psiquiatra polonês Andrzej Lobaczewski através de suas pesquisas. E patocracia é o nome que lhe dá para esse fenômeno social. Muitas coisas podem ser compreendidas em boa medida através da perspectiva da psiquiatria clínica. Entender a psicopatia e sua gênese e suas características serve como uma medida profilática para blindar a humanidade contra os assaltos contínuos dessa classe patocrática. Um outro ponto é que regimes genocidas ditatoriais dificilmente são instaurados sem o precedente do embotamento mental da sociedade e do enfraquecimento cultural, que inerte e inerme aceita complacentemente as ideologias mais sinistras e obscuras criadas por mentes afetadas. Quando vemos governos aceitando as imposições absurdas de uma minoria doentia no campo democrático, sendo que a própria aceitação dessas vozes e propostas malucas no âmbito do debate sociopolítico por si só já são uma afronta à dignidade de qualquer nação decente, é porque o fenômeno já tomou grandes proporções. Somado a isso, nós temos o problema das ideologias revolucionárias, que exercem um papel fundamental nesse quadro, romantizando e idealizando um mundo utópico, seduzindo as mentes mais fracas independente de sua classe social, prometendo o impossível. Nessa fase, a exploração dos sentimentos e a instilação do ódio nas massas serão os principais instrumentos utilizados. Vale lembrar que existem alguns indivíduos psicologicamente afetados que são tão articulados e perigosos que chegam ao ponto de contaminar ainda mais a própria ideologia, transformando-a em algo pior do que ela já é em sua natureza. Um revolucionário não atende por aquilo que é o bem e a verdade, mas apenas aquilo que convém à sua vontade e aos interesses do seu grupo. São Tomás de Aquino define a verdade sendo a adequação da mente ao objeto. A ideologia opera de modo oposto, ou seja, ela é a adequação da realidade à mente. Portanto, quanto maior a loucura da mentalidade e proposta revolucionária, maior será o estrago provocado quando ela é colocada em ação, visto que será preciso torcer e forçar o funcionamento normal da realidade para que ela se encaixe ao seu ideal quimérico. E a história já nos mostrou e mostra como isso se desenrola, na base da força, violência e destruição. Em parte, isso explica o porquê vemos tanto quebra-quebra como formas de protestos em nome de uma suposta democracia, dos direitos igualitários, entre outras bandeiras levantadas pela ala progressista e populista. É um erro tentar entender logicamente a mentalidade de um revolucionário, pois ele não responde e raciocina por categorias lógicas ordenadas. Duas ou mais linhas de pensamento, contraditórias entre si, poderão ser usadas em seu discurso retórico, de modo que a unidade e coerência de sua mentalidade permaneça sempre nebulosa e misteriosa. De fato, essa unidade e coerência são inexistentes, e nesses indivíduos sequer existe a intenção de obtê-las, pois a instauração do caos nas mais variadas camadas da sociedade é justamente uma das metas da estratégia revolucionária de tomada de poder. Por esta razão, nunca espere coerência de um revolucionário. A confusão mental e o que parece ser contraditório no discurso do movimento comunista, por exemplo, nunca é um desvio acidental, mas para eles é a regra do jogo. O próprio Marx padecia desse problema estrutural.
pois acreditava que a ideia não explica a praxe material, mas que partindo da praxe se explica a ideia. Consequentemente, os produtos da consciência só poderiam ser mudados ou superados através das inversões das relações sociais. Em outras palavras, para Marx, são as ações e mudanças sociais que devem explicar e moldar as ideias. Bom, se a razão positiva de ser e a coerência lógica das ideias são inexistentes nesses movimentos, teremos então que analisar as constantes que se condensam em suas práticas revolucionárias. Para que uma coisa possa ser considerada boa, ela precisa ser boa na sua finalidade, nos seus meios de execução e no seu resultado. Por exemplo, apliquemos essa orientação tomista ao comunismo e veremos claramente que ela falha monstruosamente em todos esses aspectos. Agora apliquem essa regra às mais variadas ideias progressistas que circulam por aí, e vocês terão uma imagem mais clara do absurdo reinante. Com relação à obstinação de muitas pessoas, podemos dizer que algumas delas ainda podem ser salvas de sua estupidez mental, outras não. Quando a realidade deixa de ser a imagem que orienta e ordena a consciência de uma pessoa e sua mente não faz mais questão de fazer a distinção entre a verdade e a mentira, o que mais o fará? Um outro fator, talvez o mais decisivo de todos e o mais sutil, é a perda ou depauperamento da percepção da transcendência. No mundo da loucura desenfreada, não há espaço na consciência para o Ser Supremo e a eternidade. E nessa atmosfera alucinante, os fins sempre irão justificar os meios. Para essas pessoas, matar, roubar, mentir, falsificar, cercear a liberdade individual, aparelhar a máquina estatal, inverter e deformar os sentidos das palavras, entre outros atos malignos, são considerados uma normalidade nesse processo de tomada de poder. Dostoiévski já dizia em sua obra Os Irmãos Karamazov: se Deus não existe, tudo é permitido. Esse é o niilismo total. Já o parcial pode ser até mais destrutivo e abre caminho para outras ideologias tão doentias quanto o nazismo e o comunismo. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Isso nos dará força e motivação para continuar com o nosso trabalho trazendo novos conteúdos. Paz e bem para todos e fui!